exaltado, magnificado, soberano. Excelso é o teu nome, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Seja exaltado, Senhor, em toda a eternidade, nos céus e na terra, Pai. Nós te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu nome. Glorificado, louvado seja o teu santo e excelso nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amados, eu vou ler a passagem bíblica que está em Gênesis 37. Fala sobre a vida, a história de José. Vai até o 39, também o 41. Mas eu vou procurar fazer um resumo, porque como é muito extenso, então eu escrevi aqui, tá bom, amados? Vamos lá. A história de José. José tinha ao todo 11 irmãos com ele, né? Filhos de Jacó. José cresceu como favorito de Jacó. Nós sabemos que ele foi o filho da velhice, né, de Jacó, e de Raquel era estéril. E depois que Raquel teve José, teve também Benjamim, e foi quando ela deu à luz a Benjamim que ela faleceu. Ele foi o primeiro filho de Raquel, esposa favorita, que faleceu quando deu à luz ao segundo filho, né? Que é esse que eu acabei de falar, de Benjamim. Era uma exibição de amor que José tinha do seu pai. Jacó lhe deu um casaco, uma túnica colorida, e os 10 meio-irmãos, eles ficavam enciumados, né? Tinham uma certa inveja. Eles não gostavam desse status especial que José tinha, né? E José nasceram os meus irmãos de José nasceram de outra esposa, não é? De Jacó, Lia, cujo pai, Labão, havia enganado Jacó para que Jacó casasse primeiro com a mais velha, né? Na verdade, ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Mas na noite de núpcias, o quarto escuro, foi tudo muito camuflado, para ele não saber, mas na verdade o pai queria que ele casasse com a mais velha, que naquela época tinha que casar primeiro a mais velha. Então, ele foi enganado, né? Na verdade, ele foi enganado. Então, ele casou, aí depois ele trabalhou, foi reivindicar, não é, ao sogro. Aí ele disse, não, você vai trabalhar, vamos fazer um acordo, você vai trabalhar mais 7 anos. Na verdade, ele explorou o genro, né? Explorou Jacó, né? E fez Jacó trabalhar mais 7, ou seja, 14 anos Jacó trabalhou para casar com Raquel. E casou com a mulher amada dele, né? Ainda mais frustrante para seus irmãos de José, foram seus sonhos grandiosos. José teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele sonhou com 12 feixes de grãos, cada um representava um de seus irmãos, curvados para seu feixe. Enquanto o feixe dele se levantava, o de José, o que representava os dos irmãos se curvavam a ele. Em outro sonho, que relatou fielmente o sol representando seu pai e a lua representando sua mãe, e 11 estrelas, que representavam, né, os irmãos, que nós sabemos que com ele, 11, todos se curvavam a ele. Com seu lindo casaco, o tratamento preferencial, sonhos de grandeza, José foi um homem marcado no que diz respeito a seus irmãos, assim, por ser, né, ter esse dom, né, de visões espirituais, né, ser uma pessoa muito contrito com Deus, ter a unção do Senhor, ser uma pessoa totalmente de Deus. E nós sabemos que quem é totalmente de Deus serve ao Senhor, é contrito com Ele,
Deus derrama sobre nós a unção do seu Santo Espírito e essa pessoa tem um diferencial, não é verdade? Qualquer pessoa pode ter, contanto que a pessoa seja contrita com Deus, busque, né? Nós sabemos que Ele escolhe, nós somos escolhidos desde o ventre de nossas mães. Então aqui teve, passando para outra etapa, a conspiração traiçoeira dos irmãos de José. Um dia, o seu pai Jacó enviou José para levar suprimento para seus irmãos, que estavam pastoreando as ovelhas, num lugar chamado Dotã. A maioria dos irmãos, ciumentos de José, queria matá-lo. E jogar no seu... Ficavam conspirando, né, entre si, entre os outros irmãos. Queriam jogar o corpo de jogar José num poço vazio. E assim eles fizeram. Só que o irmão mais velho, o Rubem, ele pensou assim: eu vou fazer ocultamente, dizer que concordo, mas eu venho logo em seguida e tiro meu irmão para devolver meu pai com vida, né? Então, mas só que Rubem se ausentou, teve que se ausentar. E ele ficou lá no poço, né? Que ele foi jogado pelos outros irmãos. E os irmãos concordaram, jogaram José no poço, vazio e fundo, mas antes Rubem voltasse, que pudesse tirá-lo, resgatá-lo, seus outros irmãos venderam. Passou uma caravana de mercadores que iam para o Egito. Aí vendeu 20 moedas de prata, vendeu José como escravo a alguns mercadores que estavam indo para o Egito. Os irmãos decidiram explicar o desaparecimento de José ao pai, Jacó, manchando a túnica de sangue com o sangue de uma cabra. Quando Jacó viu o casaco, ficou compreensivelmente, como é que eu posso dizer, arrasado, né? Imagina, o filho que mais ele estimava, ou melhor, estima, né? Estimava na época. E foi convencido pela forma que os irmãos, os outros filhos mostraram, aquela túnica toda melada de sangue. Então ele chorou muito, se abateu muito, se afligiu muito, rasgou suas vestes, se sentiu impotente, né? Mas ele ficou achando que realmente o animal teria morto o seu filho. Enquanto isso, José havia passado de um filho mimado, privilegiado, a um escravo impotente, rumo a uma terra estrangeira. Aí ele foi vendido, né, para Potifar, foi vendido lá no Egito, gostou o capitão da guarda, que trabalhava para Faraó, gostou dele e levou ele para casa dele. Ele gostou dos trabalhos de José, que José sempre teve a presença do Senhor com ele. Então, ele se destacava. Aonde ele chegava, ele se destacava. E na casa de Potifar não foi diferente. Ele fez tudo com muita dedicação, não é? Com excelência, com amor, de coração. E Potifar gostou tanto que o promoveu a encarregado administrativo, assim, que tudo estava abaixo de Potifar. Ele tinha legalidade de administrar, né, de governar ali, de administrar, exceto a esposa, né? Claro. Mas só que a mulher de Potifar, ao vê-lo, viu que aquele rapaz bonito, esbelto, ela começou, pelo que diz a história, ela se apaixonou por ele. Só que uma mulher extremamente sedutora, sabe? Uma mulher sem caráter.
ela começou a se insinuar para ele e ele evitando, ele recusando, ele rejeitando. Mas certa vez ela agarrou ele de tal maneira que ele tentou fugir, ele conseguiu fugir com muito esforço, mas ainda ficou na mão dela a capa dele, as vestes, parte das vestes dele. Então ela usou isso aí para denunciar, tanto para os servos do capitão, né, do esposo dela, de Faraó, capitão da guarda, como ela levantou um falso testemunho. Ela disse que tinha sido estuprada por José. Então, Potifar, quando chegou e ela contou uma versão que não foi a versão verdadeira, mas ele acreditou na sua esposa, porque não só foi com a boca que ela falou, mas ela mostrou parte das vestes, então ele acreditou naquilo ali, né? Que na verdade a gente sabe que foi falso testemunho, né? Ela, na verdade, foi ela que seduziu, tentou seduzir e ele recusou todas as vezes. Naquilo ali foi raiva porque ele não cedeu. Então ele não teve outra coisa a fazer, não teve outra alternativa. Diante de uma situação dessa, ele mandou José inocentemente para a cadeia, para a prisão. Então ele ficou lá na prisão e José, mesmo na prisão, ele fazendo um trabalho com excelência, né, ajudando. Então o encarregado, né, o diretor do presídio, percebeu que ele fazia as coisas com muita dedicação e até lá ele foi promovido a ficar administrando, encarregado dos outros prisioneiros. E quando lá estava, ele teve a oportunidade de conhecer dois rapazes, o copeiro Mó e o copeiro e o padeiro, que eram de Faraó, estavam lá. Por alguma coisa que tinha acontecido, que Faraó mandou eles para lá, né? Parece que foi alguma ofensa, alguma coisa, eu não sei. Eu só sei que a história diz o seguinte, que eles estavam lá. Então, ambos tiveram sonhos e quando contaram a José, José viu que eles estavam com a fisionomia estranha e foi conversar com eles, aí eles disseram, tivemos sonhos. Aí ele disse que ia apresentar o Senhor e conseguiria interpretar. E assim ele fez. Deixa eu ver aqui, José. Então ele foi interpretar o sonho, do copeiro. O sonho foi que ele ia. Isso aqui já é José interpretando. Servia a Faraó suco de uva, espremendo na hora, era um sinal de que ele seria restaurado na sua posição anterior, né? O cargo que ele já tinha com o Faraó. Ele ia ser reintegrado, ele ia voltar a trabalhar da mesma forma que ele tinha trabalhado antes. Já o caso, o sonho do copeiro, teve. Copeiro não, agora padeiro, né? O copeiro era que ele ia ser reintegrado ao cargo. O padeiro, ele sonhou que havia um cesto, 3 partes de cesto na cabeça dele e que as aves vinham no último cesto e comia dos alimentos, dos pães que eram para o faraó. Então, José interpretando esse sonho, José disse que ele, infelizmente, significava a interpretação daquele sonho que ele seria executado e a sua cabeça ia ser colocada lá. Porque nesse dia desse evento todo, infelizmente sendo um evento ruim, mas foi comemoração do aniversário do faraó, data de aniversário do faraó. E ele ia dar esse banquete e ia acontecer isso. O copeiro ia voltar ao cargo dele, normal que ele sempre teve,
e quem entregava o copo, geralmente o copeiro, né, ele prova do vinho, dos alimentos para dar ao rei, né, para dar ao faraó, e o padeiro ia ser executado. E a cabeça dele ia ficar lá e as aves iam comer o seu cadáver. Meu Deus. São coisas fortes, né? Das histórias bíblicas. Então ele saiu e voltou para o palácio para trabalhar com o faraó. E ele ainda quando estava na prisão, José falou com o copeiro que ele, quando se lembrasse, ele falasse com o faraó que ele estava ali inocentemente, para que o faraó libertasse ele daquela prisão, que ele nada havia feito para estar naquela situação ali, naquele presídio. E aconteceu que depois de 2 anos, faraó teve um sonho desse fato ocorrido, né? Faraó teve um sonho, um pesadelo, na verdade foram 2, só que quando José foi interpretar, ele disse que todos os 2 sonhos, né, ambos sonhos, tinham o mesmo significado, que queria dizer, na verdade, que o Senhor tinha pressa em cumpri-los. Ele sonhou que tinha 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. E as 7 vacas magras, mesmo depois que engolia as 7 vacas gordas, elas continuavam magras e feias. E havia 7, no outro sonho, havia 7 espigas murchas, queimadas, de grãos, que consumia, e havia 7 espigas gordas, viçosas. Então as 7 espigas murchas, queimadas, elas devoravam as espigas boas, as espigas viçosas, né? Quando ele tentou, não é, chamar os adivinhos para interpretar o sonho e não tinha quem interpretasse esse sonho. Aí foi quando, que eu esqueci de dizer essa parte, aí foi quando o copeiro se lembrou que quando estava no presídio, José havia interpretado os 2 sonhos, do copeiro e do padeiro. Aí foi quando ele disse, existe uma pessoa que ele muito sábio, né? Deus deu muita sabedoria a ele, e ele interpretou os sonhos, e os sonhos foram realizados, e explicou tudo para Faraó, e Faraó disse, então mande chamar ele, diga ele, prepare ele, diga ele. Aí ele tomou banho, ele se barbeou, né? Como a gente sabe tudo, trocou as vestes e foi se apresentar a Faraó. E quando lá esteve, ele interpretou, diante de Faraó, interpretou o sonho dessa seguinte forma, que eu acabei de falar para vocês. Que sonhou com as vacas saindo do rio e tem um nomezinho que eu esqueci, elas saíam do rio, das pastagens. Quando elas saíam, as gordas, 7 gordas e 7 magras. As 7 magras devoravam, engolia as magras. Aliás, as magras devoravam as gordas, as 7 vacas gordas. Eram 7 magras e 7 gordas. As magras engoliam as gordas e continuavam magras e feias. E as espigas eram 7 também, 7 espigas viçosas e 7 espigas queimadas, murchas, de grãos. Pois as 7 espigas murchas, secas, elas devoravam as espigas boas. E a interpretação foi essa, que haveria 7 anos de abundância no Egito e regiões, e nós sabemos que não só foi regiões, né? Diz que naquela época
se expandiu a seca, a escassez, a fome. Primeiro foram 7 anos, José interpretou o sonho dizendo que haveria 7 anos de muita abundância, né? De abundância, já está dizendo abundância, e que jamais teria visto, mas que haveria, depois desse tempo, depois de 7 anos, 7 anos de escassez total, jamais vista, muita fome, e que haveria necessidade de fazer uma reserva, de fazer... Ele disse até assim, que separasse 1/5 de tudo aquilo que entrasse. Então, tinha que fazer uma reserva e tinha que ter um administrador. Então, ele chegou a consultar os servos dele, a quem que eles achavam, pedindo opinião, a quem que era que ele podia delegar esse cargo. Mas ele próprio já sabia, né? Ele próprio, Deus já tinha revelado para ele que a pessoa mais indicada era José. Então ele mandou chamar José, deixou a administração toda na mão de José, e depois ele, logo em seguida, ele deu o cargo de governador para ele, para José, deu um anel a José, mandou José, né, vestirem uma roupa boa em José, e ele passeou no Egito, num carro que tinha aquele, levantou ele. Aí disse que todos teriam que se curvar a ele, né? Fazer reverência a ele, que ele era o governador, que abaixo do faraó ele era a pessoa que tinha mais poder abaixo do faraó. E assim foi. Ele tomou conta de todo administrador, né? Governou tudo. E depois de tudo isso que passou, ele... Isso aqui é porque eu adiantei, né? Eu tinha colocado assim, ele demonstrou grande impressão a Faraó, que decidiu fazer José o segundo no comando do Egito. José passou a supervisionar tudo e realmente foi grande. Teve um período de abundância e depois de fome, né? Mas ele conseguiu contornar tudo e vieram pessoas de das regiões e até de outros estados. E nessa fome que houve, Jacó, o pai de José, não sabia de nada, né? Que José estava como governador. Mandou os filhos comprarem grãos de trigo lá no Egito, porque a fome estava demais, né? Estava se expandindo por toda a região e outros países também, outras cidades e até países. Então, os irmãos foram e quando chegou lá, José reconheceu eles. Só que José fez um tratamento com eles, colocou eles, dizendo que estava suspeitando que eles eram espiões. E eles se curvaram a José, mesmo sem reconhecer José, sabendo que José era governador, começaram a se curvar, se ajoelhar, pedir perdão. Não, meu senhor, nós somos irmãos, olha, nós somos irmãos, somos 10 irmãos. Um dos nossos irmãos morreu, disse que José tinha morrido. E José ouvindo tudo aquilo. Então, deixa eu ver o que mais aqui. Então José colocou eles uma espécie de uma prova, né, de um castigozinho. Eles passaram 3 dias numa prisão, mas olha, que prisão! Eles tinham comida boa, né? Eles tinham água, não faltava nada para eles, totalmente diferente do que fizeram com José, né? O que fizeram com José foi coitado de José, apanhou, levou chicotada, né? Arrancou um pedaço do corpo, se chegou todo quebrado. E o tratamento que ele teve com os irmãos foi ele quis dar um castigozinho, mas só que castigo de 3 dias, mas só que suprindo todas as necessidades deles. Não faltou nada para eles. Sempre o carcereiro ia lá. Aliás, o servo
José ia lá, verificava o que ele estava precisando, eles estavam precisando, não deixou faltar nada, mesmo esses 3 dias eles detidos. Aí foi quando eles disseram que precisava voltar, e ele disse para a cidade onde o pai estava, e ele disse que tinha que ficar um irmão, porque tinha um irmão mais novo lá. Então José queria queria rever, aliás, o irmão Benjamim, o mais novo. Aí disseram que não podia, que o pai não ia deixar, mas aí José foi duro, foi firme, porque queria realmente ver o irmão. Aí ele disse, não, vai ficar um aqui e os outros vai levar abastecimento para seu pai, que na verdade é o pai dele também, e traga seu irmão. Então, assim, deu todo o abastecimento que eles precisavam, né? O alimento ele levou tudo muito. E quando chegou, inclusive colocou o dinheiro que eles tinham comprado, o alimento, né, para suprir a necessidade deles e do pai, José tinha devolvido, tinha colocado dentro da mochila de cada um as pratas que ele tinha pago. Aí ele veio, trouxe, ele foi lá, contou pro pai dele tudo, aí trouxe o Benjamim. E quando o Benjamim chegou, aí foi quando ele já estava se segurando para não dizer que tinha reconhecido que eles eram irmão dele. Aí foi quando essa parte foi muito emocionante. Ele confessou, né, começou a chorar, não pôde se conter. Se segurou, mas teve uma hora que ele não pôde mais se conter. Então ele teve que contar toda a verdade. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês me venderam para o Egito, para os mercadores que veio para o Egito. E eu fui comprado pelo capitão da guarda de Faraó, Potifar. Fiquei na casa de Potifar, cheguei a ser preso, passei 2 anos preso. E aqui estou. Eu fui levantado como governador e tomo conta todo disso aqui e toda a administração abaixo de Faraó. Eu governo tudo. E aí foi quando eles disseram, aí ele perguntou, meu pai está vivo? Eu disse, sim, nosso pai está vivo. Aí ele disse, traga o nosso pai, que eu quero ver. Vocês vão ter banquete, vocês vão ter tudo, não vai faltar nada para vocês. Inclusive Faraó pediu para ele chamar a família dele toda para morar lá no Egito. É uma história muito linda, viu? Eu assim, já li diversas histórias bíblicas, mas a de José foi a que mais fiquei maravilhada. Então, porque é emocionante demais, sabe, gente? E assim, tem uma expressão de muito amor. Ele não ficou com ódio dos irmãos, com tanta coisa que ele passou, ele não guardou mágoa dos irmãos, ele deu um castigozinho, né? Mais do que justo. Ele dá aquele castigozinho. Mas ele não deixou faltar nada para os irmãos. Foi o tempo todo, mesmo ele dando aquele castigo, mas ele deu com amor. E ele foi muito emocionante. Se vocês assistiram o filme, vocês vão se emocionar também. Então porque uma coisa é a pessoa contar e uma coisa é você assistir o filme. É lindo. Então ele vai, José casa. Quando o pai dele chega lá, ele já é casado, tem 2 filhinhos, Manassés e Efraim. Aí os meninos conhecem o avô. E quando ele vê o pai, é muito emocionante, sabe? Muito emocionante. Eles se abraçam. Aí ele conhece a nora, né? Senta para conversar com a nora e vê os netinhos. É muito lindo. O filme é realmente maravilhoso. Eu oriento que cada um assista, se ainda não assistiram. E assim, eu adiantei muita coisa, porque como a história é bem extensa, eu achei melhor apressar. Perdão se faltou algum detalhe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor te proteja a sua casa, proteja a sua família, livre de bala perdida, de homem sanguinário, de acidente doméstico, acidente na rua.
Santo e poderoso Deus, eu sei que o Senhor, Paráclitos, o Senhor está com cada um de nós e com os nossos, aonde quer que nós iremos, estamos, cada um de nós. O Senhor nos protege, nos guarda, livra de todo mal. Em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra a nossa família também. Porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.